Vamos lá, gente. Eu estou esperando aqui. Eu vou explicar para vocês os propósitos, né? Eu não sei, como é a segunda live, né, desse projeto. Então, esse projeto tem uma característica diferente, né, das lives que eu faço às terças-feiras à noite, ok? Então, esse é um projeto onde eu quero despertar a consciência, né, das pessoas sobre esse universo chamado Pilates Clássico, né? E eu dei o nome, né, para essa série de lives, A Sua Jornada Clássica. E por que eu utilizei o nome jornada, né? Porque, de uma certa forma, é uma palavra que ela tem um sentido para mim de alguma coisa em que quando a gente entra, né, e a gente passa a percorrer um processo, esse processo inevitavelmente leva a gente a uma transformação pessoal em muitos níveis, né? Seja ele corporal, seja ele do ponto de vista psicológico, né? E até mesmo espiritual. E eu acredito 100% nisso. Eu acredito que o método Pilates, ele realmente pode, né, trazer transformações profundas para quem toma a decisão, né, de realmente entrar fundo nisso e se dedicar a percorrer essa jornada, né? Então, eu acabei tendo essa ideia, né, de fazer essas lives, né, onde eu vou entrevistar pessoas que, de alguma forma, já tem aí... Opa, olha a nossa convidada aí, ó. Ah, que bom. Eu tava com medo, viu? Tava com medo. Eu achei que você tinha tido algum tipo de problema lá. Eu já vou compartilhar contigo, tá? Então, eu faço sempre questão de trazer pessoas aqui que já têm uma longa experiência nesse caminho. E a partir daí, bater um papo espontâneo, né, com essas pessoas, para que elas possam compartilhar conosco a sua experiência, né, dentro dessa jornada, desse mundo, ok? E hoje eu estou trazendo aqui uma pessoa que eu conheci lá em Seattle, né, onde eu fui fazer a minha formação lá com a Dorothy. A Ilka depois vai falar até um pouquinho também sobre a Dorothy. Mas a Ilka, na verdade, é uma brasileira que mora, né, já fora do Brasil. Ela está em Kirkland, é isso, Ilka? Kirkland. Que fica no estado de Washington, né? E localizado ali, talvez, na Grande Seattle. Depois você me corrige se eu estiver errado, tá bom? Mas ela já está lá há muito tempo, tem um estúdio, dá aula lá há muito tempo. E ela tem uma experiência muito grande dentro do estúdio da Dorothée, né, dentro do Metropolitan, que na verdade é um centro de formação de excelência, né, um centro primário, uma escola primária de formação de professores em Pilates clássico, né, regido na verdade por uma mulher que trabalhou ao lado da Romana durante muitos anos, tem uma longa história dentro do Pilates. Então eu vou chamar aqui a Ilka para bater um papo comigo. Oi! Prazer, tá me ouvindo? Olá, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Desculpa a demora, hein? Eu não tô te ouvindo. Não? Como é que eu faço isso? Espera aí, vamos ver.
vou te chamar de novo, Tá. tá? Vou te chamar de novo. Espera aí. Vamos ver. Vamos ver se agora vai. Internet é essas coisas, né? Olá, tá me ouvindo? Oi, oi. Eu estou vacilando aqui. Fala de novo aí, Ilka, para eu ver. Oi. Funcionando? Espera aí, eu vou trocar o fone. Tá, eu posso tentar também tirar o fone. Não tira não. É só eu trocar aqui. Um segundinho, gente. Enquanto isso, Problemas Ilka, técnicos. você pode... Enquanto isso, você pode ir se apresentando para essa galerinha, por favor. Oi, gente. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Ilka Magdalani. Eu sou baiana, mas já moro aqui na região de Seattle há mais ou menos 18 anos, 17 anos. E tive o prazer de conhecer o Alex aqui no Metropolitan Pilates, alguns anos atrás, quando ele veio fazer o curso dele. E eu quero agradecer a Alex por esse convite de estar aqui dividindo um pouquinho sobre a minha experiência, sobre o pouco que eu sei sobre o Pilates, né? Tenho esse prazer de ter conhecido a Dorothée, de ter feito minha formação com ela, de estar semanalmente lá fazendo aulas com a Dorothée, então é muito especial. É um centro... Muito especial. Sou sortuda. Ô, Ilka, me diz uma coisa, você está há quanto tempo no Pilates? Então, logo quando eu cheguei aqui, acho que 17 anos atrás, cara, eu perco tempo. E aí eu comecei a ter um problema, uma lesão no meu quadril, que é um hip impingement, que eu nem sei como é que fala em português, mas a cabeça do meu fêmur tem um pedacinho a osso a mais, então tem um desgaste na minha articulação. E aí eu comecei a fazer o Pilates. Né? Só tinha ouvido falar sobre Pilates, não sabia a diferença sobre clássico e contemporâneo. E fui para um estúdio, cheguei lá, por sorte era um estudo clássico. Comecei a fazer algumas aulas, fiquei impressionada com o resultado. Depois de tanto tempo tentando fazer fisioterapia, que eu não via resultado. E aí na primeira sessão de Pilates eu fiquei impressionada. E aí eu comecei a praticar o Pilates. E aí me interessei, como eu sou formada em educação física, eu falei, poxa, eu quero trabalhar com Pilates aqui nos Estados Unidos. E aí, provavelmente, eu tenho uns 16 anos de experiência no Pilates clássico. E me diz uma coisa, esse primeiro estúdio que você começou a praticar o Pilates, já foi o estúdio da Dorothée? Não. Inicialmente comecei em um outro estúdio, numa cidade chamada aqui Redmond. E aí logo depois, acho que depois de ter praticado uns 6, 8 meses, aí eu fui fazer o treinamento. Eu fui para o estúdio da Dorothée fazer aulas com ela para ganhar experiência, né, como praticante, para poder aplicar para o treinamento. E assim, Entendi. foi sorte ter encontrado a Dorothée, porque eu não sabia a diferença, eu não sabia o quanto ela era renomada. Então foi tipo assim, o universo me colocou lá. Legal. A gente fica falando aqui Dorothée, né? Dorothée. Explica um pouquinho para as pessoas quem é a Dorothée, na sua visão. A Dorothée, ela é uma grande mestra. Ela teve bastante experiência com a romana. Ela tem um background em dança. E ela não é só uma professora experiente, como é um ser humano incrível. Então, estar perto dela é realmente transformador. O que eu gosto também muito na forma que ela ensina é a parte intuitiva que ela usa na hora de ensinar. Então, ela é um tipo de pessoa que o cliente, o aluno chega no estúdio, ela olha e já sabe o que fazer, intuitivamente.
Então, ela usa muito esse lado intuitivo, eu acho. Antes da gente falar um Uhum, pouquinho mais da sua experiência dentro do uhum, Metropolitan, conta um pouquinho para as pessoas como, como que funciona, né, o centro de formação lá da Dorotê. Assim, que tipo de importância que ele tem, por exemplo, nos Estados Unidos, né? uhum, Quem são as pessoas que frequentam essa escola? uhum. Um pouco dos alunos, de como é que funciona o dia a dia lá. Enfim, conta um pouquinho para a gente como que é isso. Então, é um estúdio bastante assim espaçoso e tem vários professores lá dando aula e aulas assim para estudantes comuns, não só profissionais né, que queiram se certificar em Pilates, mas tem um treinamento específico, né, para o Pilates clássico, onde vem pessoas do mundo inteiro, muita gente do Japão, da Rússia, dos Estados Unidos, pessoas do mundo inteiro vêm fazer esse treinamento com a Dorotê. E, inclusive, ver você e alguns outros brasileiros que tiveram essa oportunidade de vir fazer o curso com a Dorotê. Então, o curso Pois é. é um curso longo, não são cursos. O curso para certificação em Pilates através do Metropolitan não é um curso de final de semana, que eu vejo muito por aí, que as pessoas vão fazer um curso de final de semana e se consideram profissionais de Pilates. É um curso longo em que é dividido em três partes: básico, intermediário e avançado, em que o estudante vem, pratica, fica observando os outros professores dando aula, faz todo o workshop com a Dorotê e tem que ficar lá, tipo, fazendo um estágio para poder ganhar Exato. experiência e aprender no dia a dia. Uma coisa legal é Uhum. que a Ilka, Uhum. na minha prova do sistema intermediário, a Ilka foi o meu corpo, Ah, foi né? Ou mesmo, seja, foi mesmo. Uhum. é, É, que na na hora verdade nas provas, né, nas pode falar, provas pode falar. práticas do curso, geralmente, principalmente se vier um brasileiro, a Dorotei sempre pergunta se eu quero seu corpo, se é cobaia. É, É é, legal, porque a gente acaba sempre aprendendo, né? Toda vez que eu sou o corpo para alguém, eu acabo aprendendo um pouco. é verdade. Uhum. Ô, ô Ilka, Hum. e me fala uma coisa. A sua formação, você lembra o ano que você fez a sua formação? Cara, deixa eu pensar aqui. Eu não lembro, mas eu acho que deve ter. Eu sou dona do meu estúdio. Eu abri o estúdio há 10 anos atrás. Completei agora esse mês 10 anos do Imagem Pilates. E antes disso eu dei aula lá no Metropolitan, dei aula num outro estúdio. Eu acho que deve ter uns 14, 15 anos. Por aí. Que você fez a sua É, formação. que eu acabei a formação. Provavelmente 14 E anos. aí, depois que você fez a sua formação, Uhum. que você percorreu todo o processo, você revisitou essa formação, mas quantas Ah, vezes? muitas vezes, porque toda vez que eles têm, né, que tá acontecendo os seminários, os workshops, eu sempre gosto de estar presente. E aí, como é o básico, intermediário e o avançado, eu sempre gosto de intercalar. Às vezes eu participo do avançado, às vezes do básico, e não acaba, né? É sempre aprendendo um pouquinho mais. E aí eu tenho essa sorte E de o, estar lá semanalmente, né? Que a Dorothea ela dá aula para professores de Pilates. E aí, às quintas-feiras, eu e mais 3 outras professores de Pilates, também formada por ela, a gente faz uma semi-private com ela, que é maravilhoso. Nossa, é muito bacana. É. Eu, eu, eu que tive a oportunidade, né? Uhum. Toda vez que eu ia para lá para acompanhar os seminários, a gente já vai um bom tempo antes, né? Fica lá Uhum. internado no estúdio. Então, como eu passava semanas lá, eu pude acompanhar essas aulas, ver as aulas que a Dorothea dava para as professoras, né? Uhum. E realmente é uma oportunidade assim muito bacana. É. Agora, deixa eu te perguntar uma Hum. coisa. Conta um pouquinho para mim agora como que é o seu trabalho aí nos Estados Unidos. Como que é o seu Uhum. estúdio, como que você atende.
como que você vive? Conta um pouquinho como que é a sua experiência aí. Então, inclusive eu fui lá para o estúdio para fazer essa live do estúdio para poder mostrar um pouco, só que cheguei lá, não tinha internet, não tinha conexão, não funcionou, eu tive que dirigir de volta para casa para poder participar dessa live. Mas eu queria ter mostrado um pouquinho do estúdio. Eu imaginei que você saiu de algum lugar para ir para outro por causa da conexão. Exato. Então, eu tenho um estúdio de Pilates que a maioria das minhas aulas são aulas privadas. O meu público é muito de pessoas idosas com problemas como hip replacement, né? Que é, eu nem sei como é que fala, reposição da articulação. Tá. Então, Desgaste. Não, quando eles desgaste depois que faz a cirurgia, eles colocam uma prótese. Ah, tá, entendi. Então, eu tenho muitos alunos com próteses de quadril, de joelho. E eu dou aula para poucas aulas em grupo. Eu gosto mesmo da aula private, de one-on-one, de dar aula de 1 a 1, para eu poder focar nas necessidades do cliente. E eu vejo um resultado incrível, mesmo que o cliente vá uma vez na semana. Porque eu acho que o bom do Pilates é essa consciência, né? É uma consciência postural, é uma mudança de hábito que o aluno acaba aprendendo, que aplica no dia a dia. Então, eu gosto de focar muito nessa consciência corporal. Então, você já está me falando uma coisa que, querendo ou não, quebra um pouco um certo mito que principalmente se tem aqui no Brasil, de que o Pilates clássico ele é algo assim rígido, né? Uma coisa assim muito pré-determinada, onde a gente, de alguma maneira, teria dificuldade, por exemplo, para trabalhar com um público como esse. E dentro do seu trabalho e dentro da sua visão, como que na verdade é isso? Ou seja, existe essa rigidez? Não existe? Como é que funciona isso? Cara, do meu ponto de ver, não existe. Eu acho que o Joseph Pilates, por isso que ele criou tantos exercícios, 600 exercícios ou mais, tantos equipamentos, tantos aparatos diferentes para poder atender diferentes públicos, né? E dentro dos princípios do Pilates, que é a respiração, centralização, foco, porque não é um trabalho somente físico, né? É um trabalho mental. E aqueles que já leram o livro dele, você vê que ele pontua muito isso, esse lado mental, né? Na descrição dos exercícios dele. E é um método que serve para qualquer tipo de indivíduo, independente das limitações, né? Então, eu sempre trabalho dentro do método clássico, utilizo os equipamentos, o Cadillac, o Reformer, para reabilitar. Você sabe que uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu estava observando, né, as aulas lá dentro do estúdio da Dorothée, foi, primeiro, a quantidade de idosos que ela atende lá no estúdio dela. Né? Porque, assim, eu acho que até a grande maioria, talvez. Né? Assim, pessoas na faixa de vamos pensar, de 40 para cima, talvez, seja a grande maioria do público dela e uma grande quantidade de idosos. Né? Uma outra coisa que me chamou a atenção no estúdio dela foi a quantidade de clientes que ela tem, que são clientes há mais de 10 anos que estão com ela. Exatamente. Isso foi uma coisa que me... Fala um pouco sobre isso, por favor. É isso que eu acho. Quando você trabalha com público com limitações físicas, um público mais idoso, eles veem tanta importância nessa prática que se torna necessário para a vida. Então, é um público muito leal. Eu, quando trabalhava num outro estúdio, eu dava aula para um número grande de alunos. Então, quando eu abri o meu estúdio, eles me acompanharam. Então, eu tenho clientes comigo há 13 anos. Cliente de 86 anos, 82 anos, 80 anos.
e é um público muito leal. Então, são pessoas que eu vejo há 13 anos, 2, 3 vezes por semana. Então, já se torna, tem um vínculo muito forte, né? Isso é muito bacana, né? Assim, o que eu acho é assim, de alguma maneira, eu entendo que uma das coisas que talvez facilita muito essa fidelização das pessoas é o fato delas entenderem que por trás do que a gente está fazendo existe uma certa inteligência Com certeza. do ponto de vista de uma construção motora, né? Eu acho que isso talvez seja o principal fator que quando o aluno ele percebe que você, na verdade, está fazendo com ele uma construção e que essa construção ela é algo que vai proporcionar para ele mais liberdade de movimento, às vezes vai livrar ele de um desconforto, de uma dor aguda, né? Ou que vai dar mais autonomia para ele. Cara, não tem como ele não ficar contigo. Com certeza, com certeza. Né? E é isso que eu acho que os professores de Pilates têm que pensar, de que não é só você repetir os exercícios. E eu lembro que quando eu chegava aí no Brasil, aí tinha profissionais de Pilates que me perguntavam, mas e aí, quantos exercícios você já criou? Eu falei assim, eu não preciso criar o exercício, porque o sistema já está feito, é um método lindo, super rico. E se eu quisesse criar um movimento, eu colocaria o meu nome, eu não usaria o nome dele. Né? Eu colocaria o Majdalane. Então, eu acho que o Pilates ele é uma reeducação. A pessoa reaprende a caminhar, ela reaprende a sentar, reaprende a forma melhor de trabalhar no seu dia a dia, de estar na frente do computador. Eu sempre tento incluir essas noções durante as aulas. Então, quando eu estou ensinando o exercício, imagina você dentro do carro. Pensa nisso, pensa em manter os ombros para trás, pensa em relaxar o pescoço, pensa em utilizar o abdômen, né, para ter uma postura melhor durante o tempo que você está no carro. Então, é tentar aplicar para o dia a dia. Eu acho que era esse o objetivo também do Joseph Pilates, né? Era utilizar o que você aprende dentro do estúdio para o seu dia a dia. E me fala uma coisa, você tem professores que trabalham contigo aí? Então, eu alugo o meu estúdio para outros professores. Quando querem utilizar, trazer o aluno, mas eu gosto de trabalhar sozinha. Então, quando eu tô lá no estúdio, é eu e meu aluno. Eu gosto do silêncio, eu gosto de estar ali 100% focada. Porque eu acho que a grande diferença também quando você ensina um cliente é o seu foco, é você estar presente. Né? Eu acho que você ter empatia, você sentir o que ele está sentindo, você tentar escolher os exercícios certos para aquele dia. Porque cada dia você vai estar diferente. Então, assim, quando o meu aluno chega no estúdio, eu já olho, eu já sei se ele está triste, se ele está animado, eu sei se o quadril dele está mais rígido ou se ele está com dor na coluna, quando ele entra na sala. Então, eu tento focar o máximo no cliente, no meu aluno. Então, ó, você já quebrou um outro paradigma aqui, ou uma certa crença limitante, né, de que as pessoas acabam achando que por o Pilates clássico ter, em um momento da aula, uma certa sequencialização de exercícios, né, estruturado em básico, intermediário, avançado, existe uma ideia de que você precisa dar todos os dias a mesma aula para o sujeito. Como é que funciona isso na sua visão? Eu acho que nada que você coloca dentro de uma caixinha assim, né? Eu acho que o Pilates é tão tem tantas possibilidades. E eu acho que na hora que ele criou aquela sequência, tem toda uma lógica. Né? Tem toda uma lógica, mas não quer dizer que você vai ter que usar a mesma sequência todas as vezes.
Então, eu acho que é importante também variar os exercícios, variar os equipamentos, se você dispõe deles, né? E prestar atenção no desenvolvimento do aluno, antes de colocar aquela outro exercício na sequência. E tudo vai depender da pessoa. Da forma em que ela se concentra, do body, o tipo físico da pessoa, que às vezes vai ter um exercício que vai ser quase impossível para ele, dependendo do tipo físico da pessoa. Então, eu acho que... Tá tanto tempo aí que não, você já até esquece o português. Tem palavra que não sai no português. Eu acho que também porque eu aprendi o Pilates aqui, acabo... esses termos técnicos mais eu aprendi em inglês, né? Então fica difícil na hora de falar o português. Mas eu acho que tem que respeitar a pessoa, a individualidade da pessoa. Mas sempre seguindo os princípios do método clássico. Oi, Yuka, me diz uma coisa, como que tá o Pilates aí nessa região? Ou seja, explica um pouquinho para as pessoas, por exemplo, aqui no Brasil, o Pilates, ele é... Opa, deu uma travadinha. Ilka, tá me ouvindo? Vamos ver se ela volta aqui. Vou chamá-la de novo, tá, gente? Vocês estão me ouvindo bem aí? Vamos chamá-la de novo, vamos ver. Oi, voltei. Oi, voltou? Voltei. Não sei o que foi que aconteceu. Tá me ouvindo? Então, tô ouvindo bem. Então, eu ia te perguntar sobre como é que está a situação do Pilates aí nos Estados Unidos, né? Principalmente aí na região onde você está. Explica um pouquinho, porque assim, aqui no Brasil, professor de Pilates só pode ser professor se antes for cursado, né? Educação física ou fisioterapia. Aí nos Estados Unidos não é assim, Não, né? não. Até por isso que as formações são tão longas, né? E tem uma seriedade muito grande nessa questão das formações. Explica um pouquinho como é que está esse mundo do Pilates aí na sua região, essa questão de clássico, contemporâneo, se existe muito mais um ou outro, como é que está isso um pouquinho aí? Então, para ser professor de Pilates ou, sei lá, um personal trainer dentro de uma academia ou um treinador físico que seja, você não precisa passar por uma graduação, né? Você simplesmente faz um curso técnico, no caso o Pilates, e você vai dar aula. Não tem nenhum órgão que fiscaliza isso, como tem aí no Brasil, sei lá, o CREF ou esses conselhos. Certo. Então, cabe ao aluno fazer uma boa escolha. O que eu concordo, porque Entendi. às vezes aí no Brasil tem um conselho e que tem uma boa intenção por trás, mas acaba, tipo assim, não quer dizer que a pessoa que formou, que passou por uma universidade vai ser um bom profissional, né? É muito relativo isso. Então, cabe ao aluno escolher um personal trainer qualificado, um professor de Pilates qualificado, mas eu acredito que traz muita bagagem, né? Tipo assim, eu sou formada em educação física, eu fiz um mestrado no Chile na área de motricidade humana, eu estou sempre tentando fazer cursos na área, eu já fiz curso do crânio sacral, miofáscia, massagem, porque acaba trazendo mais conhecimento. Então, eu acho que isso é um diferencial quando você tem clientes com problemas de coluna, que você vê muito, né? E aqui uma coisa que eu percebo, são poucos fisioterapeutas que trabalham com Pilates e médico não recomenda. Aí no Brasil é muito recomendado por médico, né? Aqui não é recomendado por médico. Tá até mudando um pouco.
Tá até mudando um pouco aqui no Brasil já isso também, mas ainda é sim. Ainda os médicos eles recomendam muito o Pilates. Então, aqui não é muito recomendado por médico, que eu não sei o porquê. Talvez pelos professores de Pilates não ter tanta informação em questão de lesões, eu não sei. Não é muito, eu gostaria que fosse mais, né? Porque você vê tantos benefícios. Mas é bem difundido. O Pilates, assim, você vê em cada esquina tem um estúdio de Pilates. É mesmo, né? Não tanto como no Assim Brasil. como aqui no Brasil. Aí no Brasil é muito mais. Aí no Brasil é muito mais. Mas tem uma franchise, né, que agora está em vários lugares. Chama Club Pilates, que eles pegaram a ideia do Pilates e fazem as aulas malucas assim de grupo, mas tudo bem, não vê o caso. Vamos focar no clássico. Vamos focar no que é bom. E, ó, agora eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais filosófica. Uhum. Eu queria que você... Vamos colocar o óculos. Vamos colocar o óculos. Eu queria que você dissesse pra gente, do seu ponto de vista, como é que você define o Pilates? O que é o Pilates para você? Tem até uma definição que, se eu não me engano, foi a Romana que falou, que eu traduzi, é alongar, fortalecer com controle. E eu acho que o Pilates, ele é bom para o corpo, para o mental e para a alma. Quando eu pratico o Pilates, eu penso que eu estou fazendo tudo junto. Eu tô fazendo o meu trabalho de energia, estou fazendo meu trabalho de meditação e estou fazendo o meu trabalho físico. Então, quando você pratica o Pilates, né, mesmo pela essa forma da respiração, de ser uma respiração profunda e que ajuda a acalmar e ajuda a focar no seu corpo, eu acho que é tudo junto. É meditação, é o exercício físico, essa conexão com o que você quiser acreditar, né? Algo maior. Sim. O seu ser superior. É a conexão com o seu ser superior. E assim, às vezes, talvez o mais simples que existe, né, nessa questão toda, e que talvez a gente nem valoriza tanto, né, mas que se você for pensar bem, por exemplo, um estúdio clássico, ele já começa do ponto de vista em que não se tem música. Não. Exatamente, né? Para isso, é para a pessoa focar mais, né, a concentração. A música meio que distrai. Exatamente. Então, a gente não tem música dentro do estúdio, a gente não tem qualquer outro tipo de aparelho tecnológico, né, para tirar o foco do sujeito daquilo que ele está fazendo. Então, se a gente consegue proporcionar para as pessoas um nível de atividade aonde ela consegue sair um pouco desse frenesi que é a vida, né? Com certeza. Principalmente agora com essa coisa digital, onde a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Então, se a gente consegue ou a pessoa pessoas... tá ali fazendo Pilates e tá colocando o celular para poder gravar, para poder colocar no Instagram. Então, tudo isso é muita distração, né? Então, tem que dar uma paradinha, foca, faz a sua prática sem colocar celular, sem colocar um áudio, uma música. Porque essa que é a grandeza do Pilates. E é interessante porque, apesar de a gente estar em um tempo, né? Depois eu até quero saber de ti como é que estão as coisas aí em relação a essa questão do corona e tal. Mas, apesar de a gente estar num tempo, né, onde essa questão da quarentena, né, leva a gente, né, querendo ou não, a um estado mais introspectivo, né, uma coisa mais nesse sentido, pode ser que muita gente, né, acabe estando um pouco na contramão disso, em função justamente dessa questão da rede mesmo, né? Da exposição,
e de todos esses atrativos que a rede tem. Mas eu acho que o Pilates, como uma atividade que você está falando aí, né, que tem essa questão, essa característica intrínseca, né, a gente pode lançar mão dessa ferramenta justamente para conseguir esse tipo de conexão, né? Com certeza. E o Joseph Pilates, ele falava muito sobre o sistema imunológico, né? Inclusive tem escritos que falam que o grupo que treinou o Pilates na época da gripe espanhola, né? Ele estava no exílio, né? Então tinha esse grupo que fazia o Pilates com ele e que durante nessa pandemia que teve da gripe espanhola em 1940 e sei lá, 1935, que ninguém adoeceu do grupo dele, porque praticava o Pilates. É verdade. E ele fala muito sobre os sistemas linfáticos. Ele falava bastante disso. Né? O sistema linfático. De que até mesmo ele falava assim, se você faz um exercício com muitas repetições e que acaba fadigando o seu músculo, você acaba mantendo o seu corpo focado naquele problema. Então, quando vem uma virose, quando vem algo assim, o seu corpo não está pronto para lidar com aquilo. Porque o seu corpo está lidando com aquela lesão, porque você malhou demais, pegou peso demais, ou né, fadigou certas musculaturas. Então, eu achava interessante essa parte que ele fala sobre o sistema linfático. É interessante isso mesmo. É uma porque... verdadeira drenagem linfática. Você vê o 100, né? Você vê o 100. A posição em que a perna está acima do nível cardíaco. O movimento que a gente faz com o braço, que está estimulando toda essa parte, né, linfática, circulatória, né? Então, é muito importante praticar Pilates agora. E a capacidade respiratória também. E mesmo as posições invertidas, né? Onde você... Por isso, inclusive... que existem os famosos exercícios de finalização de aula, né? Que normalmente tem a ver com você colocar a pessoa, né, com as pernas acima do nível da cabeça. Pode pegar o próprio tradicional end no Cadillac, né, onde a gente finaliza ali, né, de cabeça para baixo. Outros aparelhos de finalização, como por exemplo o Spine Corrector, né? Aonde você também fica com a cabeça para baixo e as pernas para cima, né? Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso que você está falando, né? Dessa ideia que o Joe tinha de um conceito que tem a ver com essa coisa da circulação, né? Da drenagem linfática, e como ele colocou as ferramentas e os aparelhos a serviço disso. Com certeza. Agora, se você não usa essas ferramentas dentro dessa proposta, que foi a proposta, na verdade, pensada por ele dentro desse conceito, você acaba dando um sentido para aquilo que é completamente diferente do sentido que o criador do método deu. E isso é muito louco pensar. Eu acho que é tão holístico o Pilates, é de uma forma tão holística, é tão impressionante como ele entendia tanto de tantas coisas, né? E ele fala muito no livro dele sobre a respiração, que as pessoas estão tão acostumadas a não fazer uma expiração completa, e que na hora que você não expira todo o ar para fora, você mantém aquele ar dentro do seu pulmão, acaba criando muitas toxinas. Então, em cada exercício, ele descreve exatamente a hora de expirar, a hora de inspirar, e para poder utilizar toda a capacidade respiratória, né? E eu acho que é uma coisa que tem muitos professores de Pilates que pula. Está tão preocupado em avançar, em colocar exercícios mais complexos, que o básico, que é a respiração profunda, eles esquecem de colocar. Então, é muito importante a respiração no Pilates. Legal. Aliás, até porque até por isso é um dos princípios, né? Exatamente. Eu até tenho documentado, eu tenho uma aluna, né, que tinha muito problema de asma, e aí eu foquei bastante na parte respiratória dela, e aí ela foi fazer uma revisão e fez um teste, né, respiratório.
a melhora dela foi tão impressionante, tão impressionante. E ela é uma senhora de 82 anos que teve Covid, foi uma das primeiras alunas minhas a ter o Covid, e não teve sintomas com 82 anos. Ela só teve um mal-estar, dor no corpo, mas não teve problemas respiratórios, que eu fiquei... Assim, me deu uma preocupação quando ela falou que estava, né, com o Covid. Mas passou, tá super de boa agora. Eu falei, cara, será que tem esse... Pode ter sido também, né? Claro, por que não? Sim. Então, eu acho que tem que pensar nisso também. E não só acho que a preocupação de estar sempre mostrando aquele abdômen sarado, o corpo definido, tem que sair disso, Porque muitas pessoas estão tão focadas nisso que acabam esquecendo o mais importante, que é a saúde, né? Saúde mental, a saúde espiritual, a saúde física. Wilka, me fala uma coisa agora, pensando do ponto de vista pessoal seu, né? Ou seja, dentro de tudo isso que você já vivenciou dentro do Pilates, né? Quais foram as coisas que o Pilates te trouxe que você mais valoriza? Do ponto de vista de uma transformação. A primeira foi porque eu, com essa minha lesão que eu tenho no quadril, há 16, 17 anos atrás, eles queriam fazer uma cirurgia, né? Queriam fazer uma cirurgia na cabeça do meu fêmur, né? E fazer uma limpeza na minha articulação. Só que na época eu tinha, sei lá, 23 anos de idade. Eu falei, cara, é muito cedo. Eu não quero passar por uma cirurgia, tá muito nova. E aí quando eu fui fazer o Pilates, eu falei, cara, esse negócio é incrível. Então, quando eu penso, a minha postura era péssima. Era péssima. A minha postura, a forma de eu sentar, a forma que eu andava, sempre com as pernas assim viradas para fora. Então eu pensei assim, cara, eu preciso fazer essa correção primeiro. Porque se eu fizer a cirurgia e eu não corrigir a forma em que o meu fêmur está conectado com o meu quadril, vai voltar essa lesão, né? Então o Pilates me deu esse conhecimento, né? De que se eu corrigir minha postura, muitos dos problemas, muitas das lesões vão desaparecer. E é pura verdade. É pura verdade. Então, a maior transformação que você destaca é essa questão, na verdade, de uma questão que te deu autonomia para você conseguir se movimentar melhor, conseguir ter mais saúde. Porque era muita dor. Ponto de vista. Né? Então, assim, era a dor quando sentava, era a dor quando andava, era a dor na hora de fazer um exercício. Então, tirou essa dor, mas também eu acho, até a parte alérgica, que eu lembro que eu só respirava pela boca. Minha respiração não era nada nasal, então eu tinha muito problema de sinusite, de rinite. E aí, quando eu aprendi sobre a respiração, tudo foi desaparecendo. Hoje em dia eu não sei respirar pela boca. Né? Então, eu acho que ele me ensinou a respirar melhor, me ensinou a andar melhor, me ensinou a sei lá, cuidar do meu corpo de uma forma melhor. Sem exageros, né? Porque antes eu era personal trainer, ia pra academia, pegava peso, aí tinha um objetivo de aumentar a coxa ou ter o abdômen sarado. Eu acho que o Pilates também tira isso da nossa cabeça, né? Assim, o importante é a saúde. Se tiver um corpinho legal, ótimo. É um plus. Por que não, por que não, né? Quem é que não gosta? Né? Mas eu acho que não pode ser o objetivo primordial, né? Eu também acho que você está muito focado nessa questão, você usar o seu corpo, na verdade, como uma imagem, né, que, querendo ou não, ela vai se enquadrar dentro de um padrão que, de repente, hoje em dia, né, as pessoas valorizam. Eu acho que é uma tremenda roubada, no fundo. Porque no fundo, isso traz para a pessoa, normalmente, ela traz mais frustração, ela traz mais sentimentos, às vezes, ruins em relação a ela mesma, né? Porque se ela luta contra isso e ela continua a lutar
E às vezes isso é um terreno que é muito ingrato mesmo, né? Porque o corpo, ele, ele não tem uma velocidade de transformação assim tão grande como as pessoas querem, né, que tenha. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, às vezes, a gente tem um limite de transformação que depende de genética, Total. depende de uma série de coisas. Não é? Então, você querer forçar uma barra, pô, só traz muito mais frustração, né, e desconforto. Você entra numa guerra consigo mesmo, com o seu próprio corpo. E acaba... E, às vezes... e acaba nem aproveitando as coisas boas da vida, né? Tomar um vinhozinho. É verdade. Né? Comer uma pizzazinha aqui e ali. Não faz mal, faz bem. Né? Acho que tudo vem ao equilíbrio. Tomar uma cervejinha. Tomar aquela cervejinha. Então não pode ter essa preocupação, né, exacerbada sobre o corpo. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar e pensar na saúde. Nada em exagero é bom. Nem mesmo esse culto ao corpo não é saudável, né? A gente tem que ter o equilíbrio. Né? Ô, Ilka, e como é que tá a situação aí hoje em dia em relação ao Covid? Você está trabalhando, está dando aula, como é que tá aí? Então, aqui depende de cada estado, né? O estado de Washington, que é onde a gente está, ela foi dividida em 4 fases para o retorno, né? As academias estão na fase 3. Inclusive, estão até querendo fazer petição para que os estúdios que só dê aula particular possam abrir antes, né? Então, eu não estou dando aula. Estou praticando bastante em casa. Eu trouxe aqui para casa minha Wunda Chair, Spine Corrector, Small Bear, Magic Circle. Então, eu estou fazendo mais aqui em casa mesmo. Estou fazendo aulas online com alguns professores. Estou aproveitando também para não fazer muita coisa. A Dorotê tá dando aula online ou não? Ela tá dando aula já para os clientes. Por exemplo, quinta-feira passada, eu participei de uma aula dela de mat e tinha mais ou menos umas 25 pessoas na aula. Então era um grupo muito... Era um grupo muito misturado. Tinha tudo. Tinha idoso, tinha homem, tinha mulher, tinha gordo, tinha magro, tinha tudo. Mas foi ótimo. Que legal. Então, ela tá dando às quintas, 11 horas da manhã, mas eu acho que só para as pessoas que já são clientes dela. E é o quê? Pelo Zoom pelo Zoom aula? E é free. Mesmo? Eu acho que é uma forma de manter o contato com os alunos, né? Mas foi ótimo, foi ótimo. Ela fez uma aula de Magic e que foi ótima, com adaptações para as pessoas que não conseguiam, né, fazer. Mas foi ótimo. Então, essa quinta estou aqui de novo com ela. Que eu não preciso sair de casa agora para ver Dorotê. Né? Mas o Metropolitan tem alguma previsão de retorno ou não? Eu acho que é só quando o governo liberar, né? Quando o governo liberar, eu acho que provavelmente eles já voltam a dar aula. Então, vamos ver como é que vai acontecer, porque eu acho que as pessoas estão muito com medo também. Então... É verdade. Então, eu acho que para os estúdios maiores, as pessoas vão ficar mais receosas. Acho que talvez nos estúdios menores, que vai ter menos pessoas. Mas também vai ter que seguir um monte de normas. Por exemplo, eu tenho uma amiga que é dentista. E ela fez um treinamento agora com o CDC, né? E é tipo assim... A secretária vai ter que ir no estacionamento aferir a temperatura do paciente antes de entrar no consultório. O consultório vai ter que estar todo isolado a parte da recepção. Vão ter que fazer uma lavagem bucal antes de entrar para a cadeira. Vai ter que usar muito produto. O paciente vai ter que sair para uma outra sala. Não pode ter ninguém na recepção junto com outra. Vai ter muitas regras que vão ter que ser seguidas. Então... Então eu tô agora assim, focando nisso, né? O que é que eu posso fazer agora para, tipo assim, eu vou comprar um purificador de ar, os produtos, quais vão ser os produtos bons para ser usados, né? Porque também tem alguns que tem um cheiro muito forte. Eu vou fazer também estou me organizando para o retorno. Eu quero usar aquelas face shields, né? Que eu não sei como é que fala isso, aquela proteção de rosto,
máscara, Sei. vai ter que Nós disponibilizar. vamos ter que se preocupar com isso agora. Tem que disponibilizar álcool gel dentro do estúdio. Tem uma série de coisas que a gente vai ter que fazer. E como é que tá você aí? Como é que tá? Você tá Legal. dando aula online? Eu estou dando aula online para alguns alunos, Uhum. né? Eu já não dava muitas aulas, assim. Eu fiz uma opção, né? Uhum. Aqui no meu trabalho, para me dedicar mais no sentido dos cursos, né? Da parte de treinamento dos professores e tal. Sei, ótimo. Então, Uhum. eu fiz essa opção e a partir daí eu reduzi a minha quantidade de aulas Uhum. para aluno regular, né? Sei, Então, eu tenho duas professoras que trabalham comigo aqui ótimo. Uhum. e a maior parte dos alunos do meu estúdio são elas que dão as aulas, Uhum. né? E eu dou aula hoje para poucos alunos, mais ou menos uns 5 ou 6 alunos só. Uhum. E me dedico mais a essa parte mesmo, né? Do curso, da formação aqui, etc. Ótimo. E Uhum. agora estamos aqui, né? Assim, alguns alunos aceitaram a aula online, outros não, né? É. Os que não aceitaram, a gente respeita Uhum. e vamos tentando tocar aqui, né? É. O bom Numa situação fácil agora, né? A gente vai ter que se reinventar. é. A gente vai ter que se O reinventar. Wilco, Uhum. a gente tá chegando praticamente no final da live. Uhum. Eu vou abrir se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Ótimo. Ilka, tá? Fica à vontade, gente. Pode fazer alguma pergunta que vocês quiserem. Enquanto não chega nenhuma pergunta, eu gostaria que você pudesse destacar ou dar algumas Uhum. dicas para a galera. Tem muita gente hoje no Brasil, querendo ou não, o clássico, Uhum. ele tá ganhando um pouco de Com nome, né, de certeza, corpo e etc. Uhum. E tem muita gente no Brasil que às vezes tem a intenção de querer entrar nesse mundo, né, e etc. Uhum. Mas às vezes não é um passo fácil ou simples de dar, coisas desse tipo. Se você tem alguma dica, se você tem algum conselho, alguma coisa nesse sentido, para poder, sei lá, de repente ajudar as pessoas, alguma coisa assim. Repete aí tua pergunta. Eu fui ler aqui o comentário das pessoas. Eu me perdi. A pergunta é dar dica. Eu pedi para você dar alguma dica para de repente alguém que está nessa transição, né? Nesse caminho, de repente está em dúvida, né? Tá ali num trabalho que de repente não está mais fazendo sentido para ela e de repente quer conhecer uma outra coisa, Você fala né? na Se transição você do tem alguma Pilates, dica, o não clássico para o clássico? isso. Assim, a minha sugestão é que vai experimentar primeiro, né? Vai experimentar, vai fazer aulas com vários profissionais da área do clássico, vai ler mais sobre, tem tantos vídeos maravilhosos disponíveis, os livros, começar lendo o livro do Joseph Pilares, e aí ver se é uma coisa que agrada, né? Porque cada indivíduo é diferente. E caso queira, procure um bom centro de treinamento, né? Liga aí para Alex, vai fazer o curso com ele, que o cara manda ver, que o cara sabe do que está falando, tem experiência e fez um bom treinamento aqui com o Dorotê, né? E é um bom investimento, eu acho. É um bom investimento para o lado profissional e para o lado pessoal, eu acho. Vão ser coisas para levar para o resto da vida quando você faz o treinamento do Pilates clássico. Uma coisa que eu acho, assim, às vezes, o que eu vejo, assim, as pessoas têm muita dúvida, porque às vezes o pensamento delas é o seguinte: o meu cliente final, eu não sei se ele percebe a diferença, né, entre uma coisa e a outra. Esse é uma primeira objeção das pessoas. Porque, querendo ou não, para você estudar o clássico, é um certo investimento. É um investimento, né? É um investimento. É um investimento. Agora, Então, fica essa objeção, né?
Sim. Pô, será que o meu cliente final vai perceber? Será que eu vou conseguir ter esse retorno, né? Do ponto de vista financeiro e essa coisa toda, né? Eu acho que Então, vale a pena, porque o Pilates clássico, ele traz um resultado meio que imediato, assim, no sentido do bem-estar, diminuição de dor do cliente, né? Então, uma vez que o cliente vai e faz uma aula boa e vai sentir esse resultado, então você já vai ganhar mais público, né? Eu não sei, eu tive experiência no Pilates, já tentei algumas aulas, fui para alguns congressos do Pilates não clássico e meio que fiquei assim, não estou vendo muito objetivo nesse exercício, né? Porque as pessoas acabam inventando demais, quer colocar uma bola em cima do uniforme junto com, junto com, sei lá, um peso. Então acaba perdendo o objetivo do movimento. E eu acho que no Pilates clássico não. Tem a simplicidade, mas é efetivo. É efetivo. Esse é meu ponto de vista. as pessoas estão perguntando aqui, elas estão perguntando qual é a diferença do Pilates para os alunos. Estão falando a diferença entre o Pilates clássico e o contemporâneo para os alunos. Eu acho que começa até pelos equipamentos. Porque eu acho que o equipamento do clássico é tão bem feito. Eu acho que é tão diferente o equipamento clássico para o não clássico, em termos até de anatomicamente correta, eu acho, o Pilates clássico, né? Eu quando eu estou no Brasil e eu vou para um estúdio que não é clássico e eu vou tentar fazer uma aula ou vou tentar praticar num equipamento que não é clássico, eu não consigo, porque não dá nem para fazer a transição de um exercício para o outro. Então, assim, você pode estar ensinando, mas Pilates não é. Né? Eu acho que é baseado no Pilates, mas eu acho que não pode ser chamado Pilates. Você pode falar assim, eu ensino um sistema que é baseado no Pilates, que tem seu valor também, né? Que tudo vai depender do profissional. Tem profissionais maravilhosos aí dando o Pilates contemporâneo, que vão ver resultado também. Então, eu acho que é muito pessoal isso. É no que você se alinha. E só para complementar, e a gente tem 30 segundos, viu? Então vamos. Então, eu não vou complementar mais nada. Eu vou te agradecer. Eu que te agradeço pelo convite. Te agradecer muito. Eu nunca tinha feito uma live. É a primeira live da minha vida. Que bom, cara, que eu não sei bom. quem fazer porque isso. Tem muitos profissionais como você que, sim, tem um conhecimento muito grande, obrigada. né? Mas às vezes não aparece. Muito obrigada.